O dia seguinte veio cinzento e frio, apesar de ser outono. Todavia, não havendo chuvisqueiro, mandei separar os bois comprados por Justino, pois pretendia levá-los à tarde, quando por outra razão não fosse, pelo menos para distrair as ideias tristes e recalcadas que me bailavam na mente, que me torturavam um ânimo e me compeliam a uma apatia impertinente. Eu pensava ser assim, julgava aquela apatia um produto das contingências sofridas, do campo emotivo abalado, túrgido e lesado pela crueza do golpe. Cedo compreendi, entretanto, que outros motivos a ocasionavam, que alguém mais, no rol de minha vida, fosse Deus ou fosse algum agente a seu mando, havia de estar tramando outros rumos para o meu pensamento e diferentes atividades para os meus sentimentos. É que, amigos, aquela caminhada conduzindo bois não fez surtir efeito benéfico qualquer. Não que o céu fosse de chumbo, não que os animais marchassem dolentemente, não que matas e campinas se mostrassem já esmaecidas, com as características outonais, amarelecidas e desfolhadas. Não, que disso sabíamos, pois havíamos nascido e atravessado os dias de toda a vida no sertão, sabendo compreender e sentir as épocas. Não vi o que me causasse, já não digo satisfação, mas ao menos um momento de indelével espairecimento. Foram quase 5 quilômetros de marcha, ouvindo o canto de um vaqueiro e o mugir do gado, o latido dos cães e alguma corrida de galheiros assustadiços, o que era comum. Minha alma estava mergulhada em agonia, meus pensamentos, que não eram maus, pairavam no campo estéril de indomável tristeza. Eu tinha a sensação de que, para bem ser e estar, conviria não ser e não estar, ou, se possível fosse, experimentar o prazer de nada. Patrão, lembrou-me um vaqueiro, levante a cabeça e enfrente a vida. O senhor tem mulher e 2 filhinhos para tratar. Perder alguém é muito triste lá, isso é, mas Deus manda e servo bom aceita a ordem. Depois, como dizem, a gente não morre, vive sempre, torna a nascer, continua subindo. Você acredita nisso? Interrompi-o. Eu não acredito, patrão, porque eu sei. Quem sabe não precisa andar crendo. Que crença ou descrença é para quem cogita, é para quem pode dizer hoje que sim e amanhã que não, assim como lhe andem bem ou mal as coisas. Admirado do alcance intelectual do vaqueiro, indaguei-o. Como você sabe discutir essa questão? Onde aprendeu essas lições? Ele sorriu, olhou de banda, deu uma tossidela no pescoço e explicou. Eu venho da Bahia, patrão. E em Bahia não há quem não saiba pelo menos um pouco de certas verdades. Também sei ler um bocado para o gasto que mal chega. Compreende o senhor? Muito bem, Gumercindo. Assim é que deve ser. Um homem deve saber o quanto possa de tudo aquilo que o cerca. Eu tenho minhas crenças em Deus, mas desconfio dos programas do homem. Acho que existem contradições entre o que é de Deus e o que calculam e preceituam os credos do mundo. Meu pai começou muito bem, ia ser padre, já estava bem avançado no seminário. Depois, um dia sumiu, andou o mundo, padeceu, até que resolveu parar e constituir família. Sempre dizia, e olha que era homem de uma palavra só, que entre o mundo da verdade e o mundo dos homens havia mais léguas do que distância há entre a terra e o sol. Nunca explicou nada para os filhos, porque dizia que um Deus existe e que as almas não morrem, mas também nunca fez cara lisa para os que se dizem: bem, vai lá, cada um arranja de viver como pode, gosta e quer. Eu não sei bem como pensar, mas acho que em Deus tudo é certo e justo, sendo que os homens não podem atingir a profundeza das leis. Você já viu alguma alma? Como é que vocês faziam? Patrão, consertou ele, a alma é centelha divina. Ninguém vê a alma, mas sim o seu revestimento, o seu corpo astral ou fluídico. Isso eu já vi, tenho visto, porque assim quer Deus. Hoje mesmo, bem cedo, pouco antes de levantar, em frente de minha cama, de pé, sorrindo, e com um menino ao colo, estava uma senhora toda de branco acenando com a mão para que eu a visse.
O menino era o seu, o Theo, que parecia estar feliz, muito feliz, bem agarradinho no pescoço da senhora. Eu não sei quem seja ela, nem palavra ela me disse, mas bem pode ser alguém da família, quem sabe a avó do menino, quem sabe algum espírito amigo. Gumersindo, isso foi mesmo assim? Você não estaria inventando? Cravou-me ele os seus olhos pardos, fez uma terrível carranca e disse num tom seco, áspero o quanto podia sê-lo: patrão, dessa boca não sai basófia a respeito dessas coisas. Pobreza sim, mas pobreza do mundo, porque de Deus me tenho como rico, bem rico, para não mangar com a verdade nem trair quem em mim confia. Se é a intenção sua descrer, porque não consegue saber, e nem é possível que eu saiba para si, vamos então calar, nem fazer pio, porque eu com essas coisas não brinco. Minha mãe me fez, dizia ela, e com todo o tamanho de alma que tinha, votado a São Jorge. E veja o senhor, que é homem de bem, chefe de família, e... Como a descompostura fosse prolongada, intervi. Ora, vamos que isso basta, Gumersindo. Eu não sei mesmo e não tenho obrigação de saber, mas não quero ser tapeado. Você é sério, eu aceito o que me diz, mas fico de pé com o meu direito de não confiar em todos. Você sabe como um mundo é. Demais, se uns padres enganam de um modo, outros podem enganar de outro, porque afinal todos são padres. Eu penso que sim. E você? Deu-se por satisfeito e acrescentou: também pode ser, patrão, mas eu sei que há gente séria no mundo. Conheço quem sabe, e sabendo age como servo de Deus, vivendo para o próximo, não medindo esforços e nem tempo. E eu aprendi um pouco. Quando outra coisa não faça, porque não posso, pelo menos procuro ser verdadeiro. Meu mestre dessas coisas tinha lá seu modo pessoal de interpretar certas escritas, afirmando que Jesus, em primeiro lugar, mandou ser verdadeiro. Ora, veja o Senhor, o verdadeiro ainda está por ser vivido na terra, e quem sabe quando virá a sê-lo? Vê como eu tenho razão, Gumersindo? Concordo, patrão. Mas estamos chegando, e continuo sentindo uma tristeza imensa na alma. É mesmo da alma que me vem essa tristeza. Que será? Por que será? Olhou-me de banda, como era seu natural quando queria significar mais do que aquilo que a palavra proferida podia valer, e emendou: antes, para que será? Notemos que os incidentes da vida podem nos trazer grandes doses de experiências e variantes modalidades de ensino. Quando a criatura é dócil aos desígnios de Deus, mesmo que não se prenda a culto exterior qualquer, ou que não tenha religião, envia-lhe ele, pelos acontecimentos da vida, mensagens de sabedoria e advertência. Eu creio que o senhor deve procurar saber mais um pouquinho sobre o mundo que nos cerca, tange e solidariza. Afinal de contas, patrão, nem o senhor é a margem do mundo e nem ele é a sua revelia. Mas sim, por natureza, cada um de nós é parte do todo, e o todo, por sim ou por não, é parte de nós mesmos. Essa filosofia vai muito longe, Gumersindo. Pode ser que em algum outro mundo ou no céu as coisas se passem de outro modo. Aqui na Terra, entretanto, uma luta tremenda se trava entre tudo e todos. E admitir tudo isso como normal e razoável pelo simples fato de dizerem os credos que Deus assim quer, para mim não serve. Há qualquer coisa de errado em tudo isso, ou então a falta de explicação para isso tudo. Cravou-me o vaqueiro fuzilante olhar, reptando-me: o senhor já, embora tenha de pedir desculpas pela indiscrição, o senhor já leu alguma coisa sobre espiritismo? Creio que se tivesse lido teria encontrado explicação para os fenômenos de que fala. Para o mesmo não existem milagres e nem mistérios, consequentemente não havendo que temer o que quer que seja, por desejar saber muito ou pouco de qualquer departamento da verdade. Antes, segundo o Espiritismo, crime comete aquele que despreza as oportunidades de aprendizado. Eu não li coisa alguma sobre espiritismo nem sobre outros credos, senão que tenho lido muito sobre filosofia, ou antes, sobre filosofias. Os credos fazem empenho para atrair as criaturas, achando cada qual que é o verdadeiro.
enquanto que as correntes filosóficas, até mesmo as mais contrárias, toleram-se e admitem-se. Por isso é que sinto uma certa aversão pelas religiões, além de se guerrearem umas às outras, que fizeram elas até hoje pela melhoria do homem. Os que esposam credos são iguais ou piores do que aqueles que não os esposam, e os que vivem à custa dos credos, esses, então, pelo menos para mim, são muito piores do que... Justino deu um brado lá da porta de sua casa, fazendo voltar os cães que vinham latindo e em correrias contra nós. Com isso, terminamos o colóquio, ficando o vaqueiro com direito à réplica.